Olá, olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal do YouTube do Que Concursos. Se você não me conhece, está aqui pela primeira vez, eu sou Raquel Tinoco, professora de Direito Eleitoral do QC. E nós temos conversado sobre a disciplina por intermédio de questões e por intermédio de temas teóricos. Hoje a gente continua falando sobre inelegibilidades, um tema interessantíssimo, muito explorado pelas bancas em concursos públicos. Então, já temos falado sobre inelegibilidades em encontros anteriores e hoje a gente dá seguimento. Se você não tem material, você pode baixá-lo na descrição do vídeo, em uma pasta do Drive com o meu nome, e aí você tem o material identificado pelo horário e data da live de hoje. De novo, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você também pode ter acesso a esse material no blog Professora Raquel Tinoco ou no link da bio do Instagram, prof Raquel Tinoco, e aí você já aproveita e me segue por lá, certo? Então vamos, hein? Vou começar, deixa eu explicar como funciona a live de hoje. A live de hoje é uma live em que eu só poderei interagir com você nos intervalos. Então deixe suas dúvidas no chat, eu vou respondê-las assim que eu puder. Se você quiser, você pode mandar as suas dúvidas também para o próprio blog Professora Raquel Tinoco ou até mesmo pelo Instagram, para que você possa solucioná-las, para que eu possa ajudá-la nesse caminho de estudos para concurso público. Então, eu vou colocar a vinheta para que a gente comece a conversar sobre inelegibilidades mais uma vez, certo? Até daqui a pouco. Inelegibilidades. É sobre isso que temos conversado durante algumas aulas, durante alguns encontros. E hoje eu falo com você sobre inelegibilidade reflexa. Na verdade, nós temos conversado sobre inelegibilidades constitucionais. E já falamos sobre inelegibilidade absoluta, de acordo com o que prevê o artigo 14 da Constituição da República. Inelegibilidades, restrições à capacidade eleitoral passiva, cuja interpretação é restritiva. E a Constituição da República traz duas hipóteses de inelegibilidade absoluta: a inalistabilidade e o analfabetismo, com uma diferença muito importante. O inalistável, por essa característica, é também inelegível. Então, estrangeiros e conscritos são inalistáveis, diferentemente do que acontece com o analfabeto. Analfabeto é alistável, mas inelegível, certo? Inelegibilidades absolutas que trazem restrições para qualquer mandato eletivo. E aí está a principal diferença entre elas e as inelegibilidades relativas. As inelegibilidades relativas restringem o exercício para determinados mandatos dependendo da situação concreta, dependendo do caso concreto. A Constituição da República trata de inelegibilidades relativas no artigo 14, parágrafos 5º ao 8º. E elas estão divididas em inelegibilidade relativa por motivos funcionais, inelegibilidade relativa em virtude do parentesco, que também é conhecida como inelegibilidade reflexa, e inelegibilidade do militar alistável e elegível. Nem todo militar é conscrito. Nem todo militar está em condição de conscrição, certo? Há militares que sim, podem se alistar e podem ser eleitos, podem exercer plenamente os seus direitos políticos. Nós vamos conversar em uma ordem diferente da prevista no texto constitucional. Primeiro, a gente fala de inelegibilidades relativas por motivos funcionais,
Depois a gente fala da inelegibilidade do militar, a inelegibilidade relativa para o militar alistável e elegível. E, por último, a gente fala de inelegibilidade reflexa, que é a mais abordada nos últimos tempos pelas bancas de concursos públicos, e temos uma jurisprudência vasta em relação à matéria. Então vamos lá? Então já compartilhe o slide com você para que a gente comece a nossa conversa. Inelegibilidade relativa, motivos funcionais, é por onde a gente começa. Inelegibilidade relativa por motivos funcionais. Constituição da República de 1988, artigo 14, parágrafo 5º. O presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Então, vamos lá. A gente começa com o artigo 14, parágrafo 5º, e eu quero trazer aqui algumas observações. As inelegibilidades relativas no texto constitucional, excetuada aquela prevista para o militar, as inelegibilidades relativas estão mais ligadas à atuação do executivo, ao cargo do poder executivo, seja ele em que esfera for. Não apenas ao que tem a titularidade do cargo, mas também aquele que substitui ou sucede. Então, primeira coisa, qual é a diferença entre substituição e sucessão? Substituição é uma atuação temporária do cargo de titular. Então, o vice-presidente, o vice-governador, o vice-prefeito substitui, mas eu também tenho outras pessoas, outras autoridades, outros legitimados à substituição. E qual é a diferença, então, professora, para a sucessão? A sucessão é uma atuação definitiva. Aquele que sucede deixa de ser vice para assumir a função de titular. Então, é uma assunção definitiva da titularidade do cargo de chefe do Poder Executivo. Então, essa é a diferença. A substituição é efêmera, é temporária, e a sucessão é definitiva. Então, nós só temos um legitimado à sucessão, é o vice-chefe. O vice-chefe pode substituir e suceder. Os demais legitimados podem apenas substituir, certo? Por exemplo, presidente do STF, presidente da Câmara de Deputados, presidente do Senado Federal. Eles estão na linha que é chamada de linha sucessória. Embora você tenha essa expressão, linha sucessória, que faz uma ligação direta com a possibilidade de sucessão, essas autoridades, esses legitimados, só substituem. Eles só exercem a função do titular, ou seja, a função de presidente da República, em um determinado período, e essa substituição é efêmera, geralmente na impossibilidade de atuação do vice-chefe, certo? Tudo bem? Então, primeira observação, a diferença entre substituição e sucessão. Segunda observação, veja que o parágrafo 5º, ele não traz apenas restrições para quem detém a titularidade. Ele também traz restrição para aquele que substitui ou sucede no curso dos mandatos do chefe do Poder Executivo. Então, veja, ó, a restrição é para o chefe e para aquele que sucede ou substitui no curso do mandato. Então, segunda observação. Terceira observação é que estamos falando aqui de reeleição. Reeleição. Então vamos. O que é reeleição hoje para o STF e para o TSE?
Reeleição é a possibilidade de ocupar cargo de mesma natureza. Então, o governador que exerceu um primeiro mandato eletivo só poderá exercer outro mandato eletivo consecutivo. Ponto final. 2 mandatos consecutivos. Então, mesmo que ele saia da circunscrição daquele estado e vá para outro estado, ele ainda está exercendo o cargo de governador. E isso hoje é proibido. A jurisprudência nem sempre se portou dessa forma. Até 2008, o Tribunal Superior Eleitoral entendia que reeleição era cargo de mesma natureza na mesma circunscrição. Então, quer dizer que se o prefeito exercesse 2 mandatos em um determinado município e mudasse o seu domicílio eleitoral para outro município, ele poderia vir a exercer mais um mandato de prefeito? Sim. Essa era a jurisprudência até 2008. Esse era o entendimento do TSE até 2008. Em 2008, esse entendimento foi modificado, inclusive sendo corroborado pelo próprio STF, fundamentado, tanto o TSE quanto fundamentados, tanto o TSE quanto o STF, no chamado princípio republicano, que prevê a alternância de poder, a fim de que não haja a perpetuação sobre o eleitorado. Então, na realidade, hoje, a interpretação do artigo 14, parágrafo 5º é de que reeleição é a ocupação de cargo de mesma natureza, ainda que em outra circunscrição. Então, o presidente da República só pode exercer 2 mandatos consecutivos. Governador só pode exercer 2 mandatos consecutivos. Prefeito só pode exercer 2 mandatos consecutivos. Não estamos falando de mandatos alternados, toma cuidado. Não há limites para mandatos alternados. Há limites para mandatos consecutivos. Outra coisa, você viu que aqui não há nenhuma previsão para cargos do Poder Legislativo. Cargos do Poder Legislativo não estão aqui. Não há limite de mandatos para cargos do Poder Legislativo. Há limite de mandatos consecutivos para cargos do Poder Executivo, certo? E embora o artigo 14, parágrafo 5º, não traga aqui a figura do vice-chefe na limitação de mandatos consecutivos, essa regra também se aplica a ele. Por exemplo, o vice-presidente só pode exercer como vice-presidente 2 mandatos consecutivos. Ele não pode se eleger pela 3ª vez consecutiva para o mesmo cargo. O mesmo se aplica ao vice-governador, o mesmo se aplica ao vice-prefeito, certo? A jurisprudência do STF e do TSE mudou no sentido de impedir a chamada figura do prefeito itinerante, ou seja, a figura do prefeito itinerante ou da profissão de prefeito. O que isso quer dizer? No entendimento anterior, ele poderia exercer, vamos lá, ele foi eleito para o município A, primeiro mandato, ele foi reeleito para o município A, segundo mandato consecutivo. Próximo ao encerramento do segundo mandato, o prefeito mudava o seu domicílio eleitoral. Isso pode? Isso pode. Não há nenhuma proibição no texto constitucional, nem mesmo na jurisprudência do STF ou do TSE, porque não esqueça, inelegibilidade é restrição e deve ser interpretada dessa forma, de forma restritiva. O que prevalece aqui é o pleno exercício dos direitos políticos. Então, o que a Justiça Eleitoral leva em consideração no momento da aferição das condições de elegibilidade e das inelegibilidades? Se estão presentes as condições de elegibilidade para aquele cargo e se não há inelegibilidades. É isso que a Justiça Eleitoral vai fazer no momento do requerimento de registro. Então, se ela está aqui olhando e ele diz que tem sim comprovado o prazo de domicílio eleitoral dentro daquela circunscrição, para ela basta. Ah, mas ele está no exercício do mandato, não esqueça. A Justiça Eleitoral exerce jurisdição dentro do período chamado processo eleitoral.
Ela vai cuidar das ações, dos recursos, dos incidentes que surgem dentro desse período. O que acontece no curso do mandato não é competência da Justiça Eleitoral. A jurisdição eleitoral transita em julgado a partir da diplomação. Então, o que acontece no curso do mandato eletivo não é competência da Justiça Eleitoral. Então, ele mudou o seu domicílio, cumpriu o prazo mínimo previsto em lei, que é de pelo menos 6 meses, certo? Ele tem que ter domicílio eleitoral na circunscrição por pelo menos 6 meses. Ele mudava e concorria ao primeiro mandato no município B e era reeleito no município B. Faltando pouco tempo para encerrar o mandato no município B, ele mudava novamente a sua circunscrição eleitoral e aí concorria mais uma vez a prefeito e era reeleito. Então, ele vivia de ser prefeito. Para mudar isso, porque acabava assim, mesmo que eu tivesse um lapso temporal, exercendo a perpetuação do poder sobre um mesmo eleitorado. Então, a jurisprudência mudou no sentido de interpretar diretamente ou literalmente o que está no 14, parágrafo 5º. Ele só pode exercer consecutivamente mais um mandato de chefe do Poder Executivo. Nós vamos falar da jurisprudência relacionada à matéria daqui a pouco, certo? Então, primeiros comentários, agora vamos para o parágrafo 6º. Vamos para o parágrafo 6º. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Opa! Então vamos, primeira observação. De novo, estamos falando de chefes do Poder Executivo. E aqui, atenção, eu não posso estender a regra ao vice-chefe. Entendeu? No parágrafo 5º, eu posso estender a regra ao vice-chefe. No parágrafo 6º, eu não posso estender a regra ao vice-chefe. Nós temos legislação que regulamenta para o vice-chefe como deve ser a regra, ou como é a regra para o vice-chefe. Então, aqui é chefe do Poder Executivo. Então, veja, presidente, governador e prefeito devem renunciar. Renúncia é afastamento definitivo. Afastamento definitivo. Devem renunciar os respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Para que mesmo, hein? Para concorrerem a outros cargos. Exatamente. Você acabou de ver comigo que para que ele seja reeleito, parágrafo 5º, não há qualquer exigência de desincompatibilização. A desincompatibilização aqui é para que ele dispute outro cargo, de natureza diferente daquele que ele está exercendo. Agora, você não pode confundir a previsão do parágrafo 6º do artigo 14 da Constituição da República com o que prevê a LC 64 de 1990. Eu vejo muitos candidatos, muitos estudiosos confundindo esses dois dispositivos, essas duas fontes normativas. A Constituição da República está dizendo que para que ele concorra, ele presidente, ele governador, ele prefeito, para que eles concorram a outro cargo eletivo, eles precisam sim se desincompatibilizar e o prazo é de 6 meses. Por que eu estou chamando a sua atenção para isso? Porque a LC 64 de 1990, ela prevê o prazo de desincompatibilização para prefeito de 4 meses, prefeito e vice-prefeito, 4 meses. E várias vezes, quando a gente conversa sobre esse dispositivo, alunos me perguntam, mas professora, lá na LC 64 de 1990, o prazo de desincompatibilização para o cargo de prefeito e vice-prefeito não é o de 4 meses? Sim,
Mas o que prevalece aqui é a Constituição da República. Então, veja, o presidente da República que quer ser prefeito não se desincompatibiliza em 4 meses, mas em 6 meses. O governador que quer ser prefeito não se desincompatibiliza em 4 meses, mas em 6 meses. Então, atenção, o que nós temos na LC 64 de 1990 é uma exceção ao prazo constitucional para outros cargos, para outros empregos, para outras funções. Então, lá você tem a previsão expressa de quem precisa se desincompatibilizar no prazo de 4 meses para exercer o cargo de prefeito e para exercer o cargo de vice-prefeito. Isso não se aplica a quem já é presidente da República ou a quem já é governador do estado. Entendeu? Então, estamos falando do Instituto da Desincompatibilização para o exercício de outro cargo. Porque para o exercício de cargo de mesma natureza, não se exige desincompatibilização para os chefes do Poder Executivo. E aí a gente vai para a regra do vice-chefe. E o vice-chefe? Nós temos alguma previsão diferenciada para ele? Nós temos. Lei Complementar 64 de 1990, artigo 1º, parágrafo 2º. O vice-presidente, o vice-governador e o vice-prefeito poderão candidatar-se a outros cargos, preservando seus mandatos respectivos, desde que, olha a condição, hein? O vice-presidente, o vice-governador e o vice-prefeito poderão candidatar-se a outros cargos, preservando seus mandatos respectivos, desde que, nos últimos 6 meses anteriores ao pleito, não tenham sucedido ou substituído o titular. Então, para o vice-chefe, o que nós temos mesmo? Para o vice-chefe, nós temos o seguinte: para o vice-chefe, nós temos reeleição sem a necessidade de desincompatibilização, certo? E eleição para outro cargo também, sem necessidade de desincompatibilização. O vice-chefe não precisa se desincompatibilizar, salvo se tiver sucedido ou substituído nos 6 meses anteriores ao pleito. Tudo bem? Então você entendeu que há sim diferenças em relação à função do chefe e do vice-chefe. Estamos falando de inelegibilidade relativa, aquela que está tanto no texto da Constituição da República e que pode estar, em outras hipóteses, com prazo de duração lá na Lei Complementar 64 de 1990, certo? E então, você está compreendendo, você está acompanhando? Estamos falando mais uma vez sobre esse tema incrível. Eu fico empolgada quando a gente fala de inelegibilidade. E as bancas também se empolgam, não apenas eu, mas as bancas também ficam muito empolgadas quando a gente fala de inelegibilidade. Inelegibilidade é um tema interessantíssimo, por isso que as bancas exploram e exploram com vontade. Isso tem caído muito em prova, certo? Isso tem sido muito abordado. Então, a gente está aqui conversando nesse momento. Já sigo para outro bloco, para que a gente continue conversando sobre inelegibilidade relativa. A gente falou no bloco anterior sobre os artigos, sobre os parágrafos 5º e 6º do artigo 14 do texto constitucional, e agora a gente vai analisar a jurisprudência ligada à matéria. Tudo bem? Então, vamos lá, certo? Vou começar o próximo bloco, fique aí comigo até o final. Estamos conversando sobre inelegibilidade relativa, analisamos os parágrafos 5º e 6º do artigo 14 e agora nós vamos analisar a jurisprudência aplicada ao caso, analisar a jurisprudência relacionada aos parágrafos 5º e 6º da Constituição da República Federativa do Brasil, artigo
14. Vamos lá, compartilhando o slide com você, a gente começa a conversar sobre a jurisprudência, sobre o entendimento jurisprudencial aplicado à matéria. Seguindo então, vamos à análise de uma decisão do STF. Aqui está na tela para você. STF, recurso extraordinário, repercussão geral, reeleição, prefeito, interpretação do artigo 14, parágrafo 5º da Constituição, mudança da jurisprudência em matéria eleitoral, segurança jurídica. Lembra que eu disse a você que até 2008 o TSE entendia que, reeleição era cargo de mesma natureza na mesma circunscrição. Então, se ele mudasse de circunscrição, não era reeleição, certo? Se o prefeito mudasse de município e se candidatasse para outro município, mesmo que consecutivamente, não era reeleição. Hoje, o entendimento é reeleição, cargo de mesma natureza, ainda que em outra circunscrição. Então, o STF está falando aqui justamente dessa mudança de jurisprudência, porque essa mudança de jurisprudência aconteceu dentro do processo eleitoral. Os candidatos concorreram com a jurisprudência fundamentados no entendimento anterior, foram eleitos fundamentados no entendimento anterior e, de repente, o TSE mudou abruptamente essa jurisprudência, impedindo que eles exercessem um terceiro mandato consecutivo de prefeito em outra circunscrição. Lógico que o STF foi acionado, e ao ser acionado, daí nós temos hoje a submissão da jurisprudência que traz mudanças abruptas dentro do processo eleitoral ao princípio da anterioridade eleitoral por questões de segurança jurídica. O STF entendeu, não, TSE, vocês não podem mudar dessa forma abrupta essa jurisprudência de vocês dentro do processo eleitoral já iniciado, ponto final, não pode. Isso traz insegurança. E o princípio da anterioridade eleitoral está diretamente ligado ao princípio da segurança jurídica, por isso, elevado ao status de cláusula pétrea. Então, aqui, o STF está falando para o TSE, olha, TSE, não dá. Tudo bem, a gente entende dessa forma, que prefeito, governador, presidente só podem exercer um único mandato consecutivo, um segundo mandato consecutivo e ponto final, não podem exercer um terceiro, mas mudanças abruptas na jurisprudência dentro do processo eleitoral já iniciado traz insegurança jurídica. Mas vamos ver aqui a decisão do STF em relação ao chamado prefeito itinerante. Reeleição, municípios, interpretação do artigo 14, parágrafo 5º da Constituição, prefeito, proibição de terceira eleição em cargo da mesma natureza, ainda que em município diverso. O Instituto da Reeleição tem fundamento não somente no postulado da continuidade administrativa, mas também no princípio republicano, que impede a perpetuação de uma mesma pessoa ou grupo no poder. O princípio republicano condiciona a interpretação e a aplicação do próprio comando da norma constitucional, de modo que a reeleição é permitida por apenas uma única vez. Esse princípio impede a terceira eleição não apenas no mesmo município, mas em relação a qualquer outro município da federação. Entendimento contrário tornaria possível a figura do denominado prefeito itinerante ou do prefeito profissional, o que claramente é incompatível com esse princípio, que também traduz um postulado da temporariedade, alternância do exercício do poder. Portanto, ambos os princípios, continuidade administrativa e republicanismo, condicionam a interpretação e a aplicação teleológicas do artigo 14, parágrafo 5º da Constituição. O cidadão que exerce 2 mandatos consecutivos como prefeito de determinado município fica inelegível para o cargo da mesma natureza em qualquer outro município da federação.
Então, esse foi o entendimento do STF naquele momento, porque ele foi chamado a se manifestar nessa questão ligada à abrupta mudança da jurisprudência do TSE. Então, ele firmou esse entendimento e, lógico, vinculou o Tribunal Superior Eleitoral ao mesmo entendimento. O TSE precisou, então, adequar a sua jurisprudência. Olha, tudo bem, eu sei que você mudou a sua jurisprudência, eu sei que você hoje pensa como nós, mas você não pode aplicá-la nesse momento dentro do processo eleitoral. Espera um pouquinho. Então, a partir de 2008, o entendimento do TSE é o mesmo entendimento do STF. Prefeito, 2 mandatos consecutivos, impedido o 3º mandato, ainda que em outra circunscrição. Jurisprudência do TSE, artigo 14, parágrafo 6º. O artigo 14, parágrafo 6º da Constituição Federal exige a renúncia do chefe do Poder Executivo até 6 meses antes do pleito, para que se possa concorrer a cargo diverso. O presidente da Câmara Municipal que assumir o cargo de prefeito nos 6 meses anteriores à eleição estará inelegível para o cargo de vereador, independentemente de já ter requerido seu registro à reeleição, por força do artigo 14, parágrafo 6º da Constituição Federal. Essa decisão do TSE tem caído em prova, as bancas têm se utilizado das decisões dos tribunais para criar situações hipotéticas. Exatamente o que a banca tem feito, a banca pega o entendimento ali na jurisprudência do STF e do TSE, pega o caso concreto e faz desse caso concreto situações hipotéticas em prova. E muitas vezes as questões de prova são exatamente iguais ao conteúdo da decisão. Eles só mudam ali os nomes, colocam nomes fictícios para que você possa resolver a questão. A FGV tem sido uma banca que traz exatamente esse modelo, esse formato de questão, assim como o CESP e Sebrasp. Então, essa decisão é uma decisão que tem caído em prova. O que acontece aqui? A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ela traz a chamada linha sucessória, já conversamos sobre isso, em relação ao presidente da República. Então, o presidente da República se ausenta, o vice substitui. Se o vice não puder substituir, eu tenho aquela linha sucessória, aquela linha de substituição. Mas ela só faz isso para o cargo de presidente da República. As constituições estaduais, a lei orgânica do Distrito Federal e dos municípios é que trazem esse formato, esse modelo para a substituição do chefe do Poder Executivo respectivo. Então, em âmbito municipal, nós temos aqui o presidente da Câmara. O presidente da Câmara no exercício dessa linha sucessória. E foi exatamente o que aconteceu aqui nesse caso concreto. O artigo 14, parágrafo 6º da Constituição exige a renúncia pelo menos 6 meses antes do chefe do Executivo para concorrer a cargo diverso. E foi o que aconteceu. Quando esse chefe renunciou, quem acabou substituindo foi o presidente da Câmara Municipal daquele município. E isso aconteceu dentro dos 6 meses anteriores ao pleito. Ora, o presidente da Câmara não sabia que ele, como substituto do prefeito, dentro desse período, estaria inelegível para disputar outro cargo e até mesmo a reeleição. Então, ele ingressou com seu requerimento de registro de candidatura. Como você já sabe, as condições de elegibilidade e as inelegibilidades são aferidas ali no requerimento de registro. A alegação posterior decorre de matéria constitucional ou de inelegibilidade superveniente. Certo? Então, na realidade aqui, quando a Justiça Eleitoral, nesse caso, quando o juiz eleitoral foi analisar o requerimento, ele percebeu que não, ele não poderia concorrer por ter substituído o prefeito dentro desse período.
então é inelegível para o cargo de vereador, nesse caso concreto, o presidente da Câmara que substitui o prefeito nos 6 meses anteriores à eleição. Então, veja, é justamente o que prevê o artigo 14, parágrafo 6º. É justamente o que prevê o texto constitucional em relação àquele que substitui ou sucede. Vamos seguindo? Jurisprudência do TSE. A teor da jurisprudência desta Corte, na hipótese de sucessão, o vice-prefeito assume definitivamente o cargo de prefeito. Exatamente. Vice que sucede deixa de ser vice para assumir a titularidade. E no momento em que ele assume a titularidade, ele está exercendo o seu primeiro mandato eletivo como titular. Então, a teor da jurisprudência desta Corte, na hipótese de sucessão, o vice-prefeito assume definitivamente o cargo de prefeito para disputar outros cargos, porque agora ele é prefeito, porque agora ele é presidente, porque agora ele é governador. Então, ele vai precisar observar a mesma regra de desincompatibilização prevista ao titular do cargo. Então, isso não se aplica apenas ao vice-prefeito. É que essa decisão está versando sobre um caso concreto que fala de uma situação relacionada ao prefeito. Então, vamos. A teor da jurisprudência desta Corte, na hipótese de sucessão, o vice-prefeito assume definitivamente o cargo de prefeito para disputar outros cargos, inclusive o anteriormente exercido de vice-prefeito. Ele não é mais vice-prefeito, ele é prefeito agora. Deve renunciar no período de 6 meses antes da eleição, conforme preceitua o parágrafo 6º do artigo 14 da Constituição. Precedentes. Então, veja só. Muita gente acha que exercendo a sucessão, assumindo a condição de titular, não precisa se submeter às regras do titular, nada disso, precisa sim. São as mesmas regras. Agora eu não sou mais vice, agora eu sou titular, então eu vou observar aquilo que a Constituição da República traz para o cargo de titular e não para o cargo de vice, porque como nós vimos, o vice não precisa se desincompatibilizar nem para reeleger-se vice, nem para disputar outros cargos eletivos, salvo se substitui ou sucede dentro dos 6 meses anteriores ao pleito. Mas agora ele não é mais vice, agora ele é titular em virtude da sucessão. Continuo aqui falando da jurisprudência do TSE. Temos uma consulta. Prefeito municipal, segundo mandato, renúncia, possibilidade de reeleição, cargo de prefeito ou vice-prefeito em circunscrição eleitoral diversa, impossibilidade, configuração de terceiro mandato, consulta formulada com base no artigo 23, inciso 12 do Código Eleitoral, ou seja, artigo 23 está falando da competência do Tribunal Superior Eleitoral para resposta à consulta. É competência privativa do TSE e do TRE. Então, essa resposta vem de uma consulta feita ao TSE. Primeira pergunta. O chefe do Poder Executivo Municipal, que está cumprindo o seu segundo mandato consecutivo e renuncia para disputar o pleito nacional, deputado estadual ou federal, pode se candidatar ao cargo de prefeito no próximo pleito municipal na mesma ou em outra circunscrição eleitoral? Vamos ver. O chefe do Poder Executivo Municipal, que está cumprindo o seu segundo mandato consecutivo, renunciando 6 meses antes do pleito eleitoral municipal, pode disputar o cargo de vice-prefeito em outra circunscrição eleitoral? Vamos à análise da pergunta. Primeira pergunta. O chefe do Poder Executivo Municipal, que está cumprindo o seu segundo mandato consecutivo, e tudo se resume ao segundo mandato consecutivo, e renuncia para disputar o pleito nacional, eleição geral, de deputado estadual ou deputado federal,
pode se candidatar ao cargo de prefeito no próximo pleito municipal, na mesma ou em outra circunscrição? Esse consulente achou que, ao renunciar ao cargo de prefeito para disputar um mandato eletivo em eleição geral, ele teria um intervalo que possibilitaria um próximo mandato de prefeito na eleição municipal que se segue. Você entendeu a pergunta aqui? Então, vamos colocar algumas datas para você enxergar. A última eleição municipal que nós tivemos foi em 2020. Então, vamos lá. Ele foi eleito prefeito em 2020, certo? Então, eleição de 2020, primeiro mandato eletivo de prefeito. Tudo bem? Em 2022, nós tivemos eleições gerais. Vamos colocar aqui, eleições gerais, beleza. Então, em 2024, nós teremos nova eleição municipal. Deixa eu colocar 2020 já como segundo mandato eletivo, para a gente não ter que ficar desenhando. Então, em 2020, ele foi reeleito prefeito, segundo mandato eletivo em 2020, certo? 2022, eleição geral. 2024, próxima eleição municipal. Pelo menos 6 meses antes do pleito de 2022, ele renunciou ao mandato de prefeito. Veja, ele estava exercendo o seu segundo mandato de prefeito. 6 meses antes do pleito de 2022, ele renuncia ao mandato de prefeito para disputar o cargo de deputado federal ou deputado estadual. Então, veja bem, ele já tinha exercido um primeiro mandato de prefeito. Em 2020, ele estava em seu segundo mandato de prefeito. A próxima eleição municipal consecutiva é 2024. Ele renuncia, se candidata ao cargo de deputado federal ou deputado estadual e, em 2024, ele pretende nova eleição como prefeito. É a primeira pergunta aqui feita. Ele pretende nova eleição como prefeito. Então, eu estaria diante de um terceiro mandato consecutivo de prefeito ou não? Eu estaria diante de um terceiro mandato consecutivo de prefeito ou não? O que você acha? Eu estaria diante de um terceiro mandato consecutivo de prefeito. Para que ele pudesse ser prefeito de novo, ele precisava deixar de exercer o cargo por pelo menos 4 anos. Um intervalo de 4 anos para que ele pudesse voltar a exercer o cargo de prefeito. Então, veja, o chefe do Poder Executivo, não, aqui nesse caso, estaria inelegível. Segunda pergunta, mesma coisa, ele já está em seu segundo mandato consecutivo. Mesmo que renuncie 6 meses antes do pleito, ele não pode disputar novamente o cargo de prefeito, ainda que em outra circunscrição eleitoral. Vamos ver aqui, resposta. Na linha da atual jurisprudência desta Corte, o exercício de 2 mandatos subsequentes como prefeito de determinado município torna um agente político inelegível para o cargo da mesma natureza. Ele não poderia exercer um terceiro mandato consecutivo de prefeito na eleição de 2022, na eleição de 2024, que foi o meu exemplo. Resposta à segunda pergunta. Consoante já decidiu este Tribunal Superior,
É vedado ao prefeito, no exercício do segundo mandato, se candidatar ao cargo de vice-prefeito, ainda que haja renunciado anteriormente ao cargo, tendo em vista a possibilidade de assunção da titularidade do cargo, nas hipóteses de sucessão ou substituição. Consoante já decidiu este Tribunal Superior, é vedado ao prefeito, no exercício do mandato, do segundo mandato, se candidatar ao cargo de vice-prefeito. Veja, vou voltar aqui. É a pergunta número 2. O chefe do Poder Executivo Municipal, que está cumprindo seu segundo mandato consecutivo, renunciando 6 meses antes do pleito eleitoral municipal, pode disputar o cargo de vice-prefeito em outra circunscrição eleitoral? Não pode. Ele não pode disputar nem o cargo de prefeito, nem o cargo de vice-prefeito. Olha que interessante. Então, você já acrescentou mais um elemento ao seu conhecimento. Ele não pode exercer um terceiro mandato consecutivo como prefeito e ele não pode, sendo prefeito primeiro mandato, prefeito segundo mandato consecutivo, vir a vice-prefeito em um próximo mandato, porque isso também traria a possibilidade de configuração de um terceiro mandato consecutivo. Agora, deixa eu falar com você. Tome cuidado. Ele não pode exercer mais um mandato como prefeito. Mas ele pode exercer qualquer outro cargo do Poder Executivo. Isso também já foi questão de prova. E é armadilha. A banca pergunta se ele não poderia exercer nenhum outro cargo do Poder Executivo, mas somente do Poder Legislativo. Não, não. O impedimento aqui é para cargo de mesma natureza, certo? Cargo de mesma natureza. Então, ele pode exercer, por exemplo, ele foi prefeito 2 vezes consecutivas, 2 mandatos. Pode ser presidente? Pode. Só tem que renunciar, pelo menos 6 meses antes. Ele pode ser governador? Pode. Ele não pode ser prefeito nem vice-prefeito, certo? Chegamos, então, ao nosso último bloco relacionado ao artigo 14, parágrafos 5º e 6º, inelegibilidade relativa. Ainda estamos analisando a jurisprudência do STF e do TSE relacionada à matéria. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre inelegibilidade do militar, mas nesse momento a gente continua falando então sobre artigo 14, parágrafos 5º e 6º, inelegibilidade, artigo 14, parágrafos 5º e 6º da Constituição Federal, vice-prefeito, substituição no semestre anterior à eleição, reeleição, terceiro mandato, no mérito, de acordo com o disposto no artigo 14, parágrafo 5º da Constituição Federal de 1988, o presidente da República, os governadores do Estado, do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte firmou-se no sentido de que o vice que assume o mandato por sucessão ou substituição do titular, dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, pode se candidatar ao cargo do titular, mas, se for eleito, não poderá ser candidato à reeleição no período seguinte. Você entendeu? De novo, ó, vamos lá. No mérito, de acordo com o disposto no artigo 14, parágrafo 5º da Constituição Federal, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Esse é o texto da Constituição da República. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, TSE, firmou-se no sentido de que, atenção, o vice que assume o mandato por sucessão ou substituição do titular dentro dos 6 meses anteriores ao pleito pode se candidatar ao cargo do titular. O vice que assume o mandato por sucessão ou substituição
do titular dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, pode se candidatar ao cargo de titular, mas, se for eleito, não poderá ser candidato à reeleição no período seguinte. Então, ele só poderá vir para mais um mandato, certo? Substituiu no curso do mandato ou sucedeu, dentro do período dos 6 meses anteriores ao pleito, ele só pode vir para mais um mandato, não podendo disputar a reeleição. Ou seja, vice-prefeito que sucede ou substitui o prefeito nos 6 meses anteriores ao pleito, só pode vir para mais um mandato como prefeito. Você entendeu? Quando a gente lê essa jurisprudência, então veja que o item 6, não é possível afastar a inelegibilidade para um terceiro mandato consecutivo quando há exercício do cargo de prefeito, ainda que por período curto e a título provisório, nos 6 meses anteriores ao pleito. A gente já viu que o próprio texto da LC 64 de 1990 afirma que é necessária a desincompatibilização se ele, vice, estiver substituindo ou sucedendo dentro desse período. Mas quando você se depara com essa jurisprudência aqui, você chega à seguinte conclusão. Primeira coisa, lembra, a gente tem sempre que ter em mente a diferença entre substituição e sucessão. Substituição é temporária, sucessão é definitiva. Então, quando você se depara com essa jurisprudência, você tem a impressão de que o Tribunal Superior Eleitoral quer dizer que se essa substituição, sucessão não, esqueça a sucessão, porque sucessão, tenha ela ocorrido em que momento for, é primeiro mandato como titular. Sucedeu, ele é vice-prefeito, sucedeu no primeiro ano de governo, é primeiro mandato de prefeito. Sucedeu, faltando 10 dias para encerrar o mandato de prefeito, está aqui, ó, nos 6 meses anteriores ao pleito, sucedeu, ele está exercendo o mandato. Então, na realidade, a sucessão, ela tem um caráter mais definitivo, porque ele assume a titularidade do cargo. A substituição é diferente. A substituição é uma atribuição inerente ao cargo de vice. Então, por ser vice, ele já sabe que ele há de substituir quando houver necessidade, que essa substituição é sim temporária, ele não deixa de ser vice. Então, existe essa diferença. Na sucessão, ele deixa de ser vice para ser titular. Na substituição, ele não deixa de ser vice, ele continua exercendo o mandato de vice, certo? Ele continua exercendo o mandato de vice. Então, existe uma diferença na interpretação dessas duas hipóteses quando você se depara com essa jurisprudência. Você tem aqui o entendimento de que se ele substituiu, e não substituiu, que ele tenha substituído, mas não dentro do período de 6 meses, ele poderia disputar então a reeleição para um segundo mandato de titular, certo? Ele não pode, se essa substituição se der dentro dos 6 meses anteriores ao pleito. Você entendeu? Logo, contrário senso, se essa substituição se der fora dos 6 meses anteriores ao pleito, é possível a reeleição? A substituição eventual do chefe do Executivo Municipal pelo vice-prefeito não atrai a inelegibilidade do artigo 14, parágrafo 5º da Constituição Federal, desde que não ocorra nos 6 meses que antecedem um novo pleito. Entendeu? A substituição eventual do chefe do Executivo Municipal pelo vice-prefeito não atrai a inelegibilidade do artigo 14, parágrafo 5º da Constituição Federal, desde que não ocorra nos 6 meses que antecedem o novo pleito, certo? É disso que estamos falando. É disso que estamos falando. Substituição eventual, não ocorrida dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, não atrai a inelegibilidade relativa do 14, parágrafo 5º. Sigamos. A compreensão jurisprudencial estabelecida no TSE é, como regra, no sentido de que, se o vice ou outro agente na linha sucessória
substitui o titular antes dos 6 meses que antecedem a eleição, ele pode se candidatar ao cargo de titular e, se eleito, poderá ser candidato à reeleição no pleito futuro. Essa é uma decisão de 2021. De novo, a compreensão jurisprudencial estabelecida no TSE é, como regra, no sentido de que, se o vice ou outro agente na linha sucessória substitui o titular antes dos 6 meses, ou seja, essa substituição não está acontecendo dentro dos 6 meses. Essa substituição está acontecendo fora dos 6 meses anteriores ao pleito. Então, ele pode se candidatar ao cargo de titular e, se for eleito, ele poderá mais adiante disputar a reeleição. Se o vice ou outro agente na linha sucessória assume o mandato de titular por sucessão a qualquer tempo ou por substituição dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, ele poderá se candidatar, mas, se for eleito, não poderá ser candidato à reeleição no período seguinte. Caso concreto em que houve a assunção do cargo de prefeito pelo recorrente, então, segundo colocado no pleito, de forma absolutamente efêmera e por força de embate judicial em 2 lapsos temporais, que somados computaram 18 dias, todos fora do período crítico referente aos 6 meses que antecedem ao pleito, o que permite a reeleição em 2020, certo? Sem que isso se configure terceiro mandato consecutivo. Olha quanta coisa interessante para a banca abordar em prova, você não acha? Então, de novo, aquele que substitui, se ele o faz dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, aquele que substitui, certo? Se ele o faz dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, certo? Então, ele substituiu. Ele pode até disputar o mandato, aquele que substitui o vice ou qualquer outro na linha de substituição que venha suceder ou substituir. Eles utilizam aqui as 2 hipóteses, suceder ou substituir. Então, ele fala que, se ele o fez dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, ele pode até disputar o cargo de prefeito, mas não poderá ser reeleito. Se ele o faz fora dos 6 meses anteriores ao pleito, e aí, nesse caso, substituição, se a substituição ocorre, se a assunção eventual ocorre fora do período de 6 meses, ele pode disputar o mandato de titular e ainda ser reeleito, certo? E ainda ser reeleito para o período subsequente. Tudo bem? Então, volto para cá para que a gente continue e encerre a jurisprudência relacionada a esse fato. A ocupante de 2 mandatos consecutivos de vice-prefeito é vedado se candidatar ao mesmo cargo no pleito seguinte, sob pena de restar configurado o exercício de 3 mandatos sucessivos. Tal vedação persiste ainda que, em cada um dos mandatos, o referido vice tenha exercido o cargo com prefeitos de diferentes chapas. Olha que coisa interessante. Ele foi eleito vice-prefeito em uma chapa, exerceu o seu primeiro mandato como vice. Ele foi reeleito em outra chapa, compôs a chapa com um titular diferente. Reeleição de vice. Ainda que em outra chapa, ele não poderá disputar um terceiro mandato consecutivo de vice-prefeito. Jurisprudência que a banca adora. Sigamos, então, para a hipótese de inelegibilidade relacionada a um militar alistável e elegível. Como eu disse a você, nem todo militar é conscrito. Conscrito é aquele que presta serviço militar obrigatório. Se o militar não está nessa condição, ele é alistável e ele é elegível. E o texto constitucional traz regras específicas para esse militar. Regras condicionadas ao tempo de exercício, até ou antes de 10 anos ou menos de 10 anos de exercício, mais de 10 anos de exercício. Isso caracteriza o que nós chamamos de estabilidade no serviço militar. Então, menos de 10 anos ele não é estável, mais de 10 anos ele é estável. Outra coisa, quando eu trato aqui da possibilidade de candidatura do militar que tenha menos de 10 anos de serviço,
eu chamo de afastamento. Afastamento. Qual é a natureza desse afastamento? Quando eu falo do militar que é estável, ou seja, tem mais de 10 anos de serviço, eu falo de agregação. Agregação. Então vamos lá, vamos ver o que a jurisprudência considera afastamento do inciso 1º, que o difere do inciso 2º, agregação. Antes, porém, vamos a algumas questões. Como esse militar pode se candidatar se a Constituição da República proíbe a sua filiação enquanto no serviço ativo? Então, o militar da ativa não pode estar filiado a partido político. Militar da ativa não pode estar filiado a partido político. E isso não se aplica apenas ao militar das Forças Armadas, não. Isso se aplica também aos militares dos estados do Distrito Federal. Certo? Onde está isso, professora? Constituição da República, artigo 142. Então, não pode estar na ativa e filiado. Outra coisa, se ele não pode estar filiado enquanto na ativa, em que momento esse militar vai se desincompatibilizar para a disputa do pleito? Então, essas questões os órgãos tiveram que enfrentar, principalmente os órgãos da Justiça Eleitoral, o TSE. Mas primeiro, vamos ao texto da Constituição. O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. E, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Vamos ao entendimento? Constituição da República de 1988, artigo 142, os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das normas que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições. O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partido político. O mesmo se aplica ao militar dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, quando houver. Aplicam-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo 14, parágrafo 8º, do artigo 40, parágrafo 9º e do artigo 142, parágrafos 2º e 3º, que está. Ou seja, mesmo que ele seja um militar do estado, do Distrito Federal, ele não poderá estar filiado a partido político enquanto em atividade. Então, como a gente resolve essa primeira questão, já que para se candidatar a um mandato eletivo no Brasil, exige-se a representatividade por partido político, ele precisa estar representado por um partido político. Não adianta, ele precisa estar representado por um partido político. Então, nesse caso, como fazer? Ora, basta que ele seja indicado em convenção. Se esse militar elegível, alistável e elegível for indicado em convenção, está suprida a representatividade. Por quê? Porque o Brasil não admite candidatura avulsa, certo? Não admite candidatura avulsa. Então, esse militar, se for escolhido em convenção partidária, nesse caso, esse militar já tem suprida a condição de representatividade do partido, não sendo exigida a sua filiação prévia. Ele não precisa filiar-se, porque na realidade ele não pode. Mas a Constituição diz que ele é elegível, então temos que resolver essa questão. Então basta a representação em convenção. Agora vamos à segunda questão. Em que momento esse militar que não pode estar filiado a partido político tem que se desincompatibilizar? Nós temos duas situações diferentes. A Lei Complementar 64 de 1990, ela traz expressamente prevista a regra de desincompatibilização para o militar que exerce função de comando. O militar que exerce função de comando
tem regras específicas, prazos de desincompatibilização específicos na LC 64 de 1990. Mas a lei foi omissa no que diz respeito ao militar que não exerce função de comando. Como, então, esse militar poderá saber em que momento ele se desincompatibiliza para exercer um mandato eletivo? Outra coisa, qual é a natureza do afastamento do artigo 14, parágrafo 8º, inciso 1º, ou seja, o militar que conta com menos de 10 anos de serviço? Houve uma consulta e ele perguntou: afastar-se da atividade, o que significa? O legitimado consulente perguntou. Respondida nos seguintes termos: o afastamento do militar de sua atividade previsto no artigo 14, parágrafo 8º, inciso 1º da Constituição, deve-se processar mediante demissão. Afastamento definitivo no licenciamento ex officio. Quem que tem que regulamentar isso? A lei que trata do serviço militar e do regulamento ligado aos militares. Então, é afastamento definitivo para o militar com menos de 10 anos de serviço. É agregação para o militar com mais de 10 anos de serviço. A agregação, diferentemente do afastamento definitivo, é um afastamento temporário das suas funções ordinárias. Ele se afasta, fica à disposição do comando, participa de todo o processo eleitoral. Se eleito diplomado, passa automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Beleza? Então, a natureza é diferente. Agora, quanto à desincompatibilização, vamos. Registro de candidatura, deputado estadual, indeferimento, desincompatibilização, militar da ativa, sem função de comando. Afastamento a partir do requerimento de registro de candidatura. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, inaplicável o prazo de desincompatibilização previsto no artigo 1º, inciso 2º, inciso 1º da LC 64 de 1990 ao militar da ativa sem função de comando. Por quê? Porque aqui, o militar é um militar que não exerce função de comando. O artigo e inciso tratam do militar que exerce função de comando. As regras de desincompatibilização para o militar que exerce função de comando. Mas aquele sem função de comando não tem regulamentação. Então veio a jurisprudência e disse: olha, você que não exerce função de comando deverá se desincompatibilizar a partir do requerimento de registro da candidatura, devendo, nesse caso, ocorrer o afastamento da atividade militar até o momento em que for requerido o seu registro de candidatura, jurisprudência de 2022, ou seja, ele não está sujeito aos prazos de desincompatibilização da LC 64 de 1990, porque ali o militar é aquele que exerce função de comando. Então, conversamos sobre inelegibilidade relacionada a motivos funcionais e também ao militar, certo? No próximo bloco, nós conversaremos sobre inelegibilidade reflexa. Para você que está aí no chat, esse próximo bloco será no próximo encontro. Muito obrigada pela sua presença. Um ótimo feriado para você, um ótimo 2024, que você tenha neste ano sucesso e que os seus sonhos sejam realizados. Então, um abraço, um beijo, até. Muito obrigada. Tchauzinho!